Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui com a série História da Redenção. Leituras da semana: Gênesis 24 a 26, Patriarcas e Profetas, capítulo 15, História da Redenção, capítulo 11, O Casamento de Isaac. Ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos falar aqui nesse vídeo é justamente sobre a questão da influência. Abraão viu que o seu filho estava ficando mais velho, ele também já estava próximo, talvez, da morte, e então ele começou a se preocupar para arrumar alguém com índole boa para o seu filho, pois ali em volta dele só tinha idólatras, e ele não queria que o seu filho ficasse com alguma idólatra e perdesse o amor a Deus. Então, por esse motivo, ele fez o que pôde para conseguir uma boa esposa para o seu filho. Isso também entra na questão do julgo desigual, que a Bíblia é totalmente contra. Se você tem um julgo desigual, não é só na questão do casamento, tá? Um sócio que não seja da mesma fé, talvez alguma coisa dentro da própria igreja, às vezes é um julgo desigual, às vezes no cargo, às vezes algum pensa de um jeito, outro pensa do outro, e isso acaba criando atritos e conflitos que atrapalham o andamento da obra do Senhor. Então, a questão aqui hoje é casamento. Mas não é só isso que é julgo desigual. Nós temos julgo desigual em várias oportunidades e temos que tomar cuidado quanto a isso. Na questão aqui, Abraão sabia do julgo desigual, já viu o que tinha acontecido com os filhos de Sete, com as filhas de Caim, o problema que deu, né, com o dilúvio logo em seguida. Então ele não quis pagar para ver. E aí ele pediu para Eliezer ir até onde ele morava, lá no capítulo 12, que nós falamos semana passada, e adentrar e trazer alguém da sua família para ele, né? Alguém ali que conhecia Deus, tá? Porque lembre-se que ele teve que sair da sua parentela justamente por eles não fazerem a vontade de Deus. Então, mas eles tinham conhecimento de Deus. Então ele queria alguém que conhecesse a Deus e Deus iria guiar essa pessoa para o seu filho. Uma outra coisa que me chamou a atenção, o texto diz que Abraão não deixou isso na mão de Isaac. Isso me arremeteu a casamento é coisa séria. Se eu estou falando para que jovens, pessoas que ainda não são casadas, considerem muito bem o que vocês vão fazer, pois não é brincadeira o casamento. Tá? Tem que ser muito bem pensado, organizado e precisamos estar mais maduros no nosso caráter para tomar uma decisão como essa, tá bom? Eliezer foi um baita de um exemplo. Daria para fazer uma pregação dele, tá? Ele teve um bom exemplo, como Abraão, homem de fé que orava não em prol de si, e sim em prol dos outros. Por isso que a oração dele nem terminou e ele já recebeu a resposta de Deus. Dá para ver que era um homem fervoroso, um homem que confiava em Deus, que sabia que Deus não deixaria ele voltar para Abraão sem o que ele precisava. Então isso é muito importante. Pedir e agradecer, pois ele pede, recebe e no mesmo instante ele agradece. Muitos de nós pedimos, mas esquecemos de agradecer a Deus. Não seja ingrato, tá bom? Uma outra coisa que me chamou a atenção é que Isaac era um homem de paz. Ele não entrava em contendas. Isaac era alguém que confiava em Deus. Era alguém que se alguém batesse de um lado, ele dava o outro. Era alguém que tinha duas capas, dava uma. Então, ele era alguém incrível. Tá? Alguém que de fato conhecia a vontade de Deus. Foi bem ensinado por Abraão a verdadeira educação. Tá? Outra coisa importante é orar para que nós não se arrependamos. Por que isso? Muitos de nós vamos casar, às vezes somos jovens, não casados, né? Eu sou casado, graças ao bom Deus, e muito bem casado, muito tempo. Eu tenho mais de 10 anos de casado com a minha esposa, entre altos e baixos, porque muitos desses anos eu não estava com Deus, mas nós estamos há 4 anos aí, firmes na igreja, fazendo a vontade de Deus, né? Tentando avançar na escala da santificação, e melhorou muito do que era os 6 anos, mas nós temos 10 anos de casado, muito bons, e fora mais 10, eu e minha esposa, a gente tem 20 anos já, desde que a gente começou namorinhos ali, né, com 10, 9 anos, e hoje eu tenho 30 anos, vou fazer 31 agora no final do mês, e ela vai fazer 30, né? Então, olha, é milagre isso, tá? Não é todo mundo, ainda mais no tempo de hoje, que com a primeira que ele conhece, que ele tem
ali nem era beijo ainda, a gente só namorava de segurar a mão e tal, e hoje somos casados, muito bem casados. Então, ore a Deus, porque eu não tenho dúvida que isso foi fruto de oração de muitas pessoas, tá? Então, você que vai casar, você que está ainda adolescente, que não casou, que ainda nem pensa em casar, mas já comece a orar para que Deus possa preparar alguém que não cause problemas para você, tá bom? Considere também ouvir os mais velhos, tá? Abraão era mais velho, ele sabia o que tinha que fazer. O pai ali da Rebeca também, né? Ele era mais velho, então ela ouviu também o seu pai. Então, ouvir os pais é muito importante. Tá? Mesmo que seja pais não cristãos, eles têm muitas coisas boas para passar para você, porque ele tem vivência de vida. Então, mesmo que ele não seja aquele cristão e tal, que vai na igreja, etc., adventista, etc., ele tem uma vivência que vai te ajudar em alguns pontos. Obviamente, você, como bomberiano, tem que entender se o pai está falando algo coerente com a palavra ou não, mas se ele tiver, ouça. 1 Pedro 5,5, semelhantemente vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos e uns aos outros, com humildade, revestindo-se de humildade, porque Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. E isso é importante para mim e para você. Bem? Então seja humilde, vá aos mais velhos, veja o que eles têm para te dizer e depois tome a sua decisão com muita oração a Deus. Uma outra coisa é a submissão de Rebeca, que me chama muita atenção. Ela não era obrigada, tá, a ir, porque ninguém era obrigado, o pai fazia todo o processo, mas na hora antes de casar, eles se conheciam para verificar se, eu quero mesmo ou não, tá? Então Rebeca não tinha que ir, se ela não quisesse, mas ela sentiu, ela viu que a mão de Deus estava guiando tudo, então não tinha como dar errado. Como? Não deu, né? Isaac e Rebeca é o único casamento dos patriarcas com uma só esposa, tá? Então isso é muito interessante, tá? Então, será que tem alguma relação com isso? Com a oração de Abraão, com o ensinamento, com a oração de Isaac? Porque quando a Rebeca chega, Isaac estava saindo para orar. E aí ela chega no seu camelo. Tá vendo? Então Isaac era um homem de oração, um homem que amava Deus e tinha conexão com ele. Isso é importante. Um ponto interessante é que Deus, através da sua serva, diz por que esse caso foi registrado. Leia aqui comigo. O caso de Isaac está registrado como um exemplo para a imitação aos filhos das gerações posteriores, especialmente aqueles que professam temer a Deus. Bom, aqui está aqueles que professam. Então, se você diz que é cristão, é para você essa lição. Então, é para mim e para você que Deus colocou esse registro de como Isaac obteve um casamento duradouro, um casamento único, porque ele foi o único patriarca que teve uma só mulher. Então, isso é muito importante para nós. Oração. Se eu estou falando com jovens ou até com adultos que ainda não estão casados, considere orar muito a Deus, considere avançar no seu propósito, no sentido de oração, palavra e mudança de comportamento. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu era muito mulherengo, tá? E eu e com a minha esposa já estava tudo resolvido, a gente já estava para casar assim, um mês antes do casamento. E aí aconteceu algumas coisas que quase a gente não casa. E tava tudo certo, porque eu errei mesmo, tá? E nesse momento, eu tomei uma atitude, mesmo fora da igreja. Eu falei, ó, a partir de hoje, eu sou um novo homem. Pode dar esse voto de confiança. E ela deu. E de fato, eu fui esse homem até hoje. E pretendo ser até a volta de Jesus. Fiel à minha esposa. Em todas as circunstâncias. Então o que eu quero dizer para você é que mudanças de vida são precisas para você obter um casamento. Para você ser um noivo, um namorado, um noivo, um casado. Firmado nas promessas de Deus, tá? Então não case para melhorar, já vá melhorando antes de casar, tá bem? Esse é o conselho que eu estou dando nesse momento, porque eu acredito que o Espírito Santo acabou de me impressionar para contar isso para vocês, tá bom? E eu gostaria de terminar com o último texto, que diz que nós, como pais, temos que ter autoridade.
O caminho que Abraão seguiu na educação de Isaac e que o levou a amar uma vida de nobre obediência foi relatado para benefício dos pais e deve levá-los a ordenar sua casa após eles. Devem instruir os filhos e se renderem à sua autoridade e respeitá-la. Devem sentir responsabilidade que sobre eles repousa de guiar as afeições dos filhos, de modo que essas afeições sejam postas sobre pessoas, a quem o seu discernimento lhes indique tratar-se, de companheiros dignos para seus filhos e filhas. Bom, assim nós finalizamos o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o quão importante é essa etapa do casamento. Se você está namorando, se você está noivo, repense não em casar, mas sim em mudar a sua vida para ter um casamento duradouro. Ore com o seu cônjuge, ore com sua namorada, com seu namorado, com seu noivo e a sua noiva. Tenha essa interligação desde antes do casamento. E depois de casado, persista. Tenha oração, vocês dois juntos. Em algum momento vocês dois têm que estar orando para manter os seus propósitos firmes com Deus. Que Deus os abençoe e nos vemos numa próxima ocasião. Até mais.